Brasília não poderia ter sido construída em tão pouco tempo sem que milhares de pessoas tivessem vindo de várias regiões do país. E hoje, nós brasilienses, somos filhos desses corajosos pioneiros. E aí, galera, a gente está no Núcleo Bandeirante, a antiga Cidade Livre, e a gente está aqui com o Flávio Soneca. Flávio Soneca, conhecido como Soneca, é grafiteiro, artista e morador do Núcleo Bandeirante. Quando você nasceu, seus pais já moravam aqui? Meus pais vieram de Minas. Meu pai veio de Minas, de uma cidade chamada Coimbra, que é do interior de Minas. Minha mãe veio de Montes Belos de Goiás. Eles vieram migrando para cá, como acho que a maioria dos pioneiros vieram, né? Acompanhando os pais. E eu nasci nessa mudança. Você sempre gostou de desenhar? Como é que você se encontrou com o grafite? Cara, eu sempre gostei de desenhar. Eu tinha meus amigos aqui da Metropolitana, a gente sempre desenhou junto ali. E dali a gente construiu algumas coisas juntos que, quando eu fui adolescente, que eu fui perceber que a gente era desenhista e não sabia. Tanto que tem eu e outro amigo que é tatuador por causa disso. Por essa coisa de brincar de desenhar e hoje virou uma profissão, entendeu? O contato com a rua aqui foi ótimo, porque eu sempre fui meio rueiro, né? Então eu andava de skate aqui na praça da igreja Padre Roque e nem tinha essa pista de skate, mas a gente tinha um contato legal com a rua. Teve uma época que minha mãe se mudou para Ceilândia e lá eu tive mais contato ainda com o grafite e foi através desse contato com a rua que me gerou um encontro com o grafite, do skate, grafite. É claro que você deve ter grafites em outros lugares da cidade, do Distrito Federal, mas como geralmente que você escolhe um lugar? Então, você sonda, como é que é um muro, como é que é? Hoje eu tenho uma visão diferente, mas eu vou te explicar. Teve uma época que eu pintava muito aqui no Bandeirante e eu fazia algo que era inconsciente. Hoje eu tenho a consciência disso, que antes, quando eu era adolescente, quando eu ingressei nessa arte, eu era um cara muito tímido. Então pintava muito em beco, em lugar escondido. E eu não tinha noção disso. Aí depois que eu fui ver que eu estava fazendo para pessoas igual eu, né, que eram tímidas, que a gente não pintava muito em avenida. Na verdade, eu não pintava muito em avenida. Hoje eu tive já algumas oportunidades de não escolher os lugares onde eu estou pintando, mas dos locais me escolherem. Eu tive oportunidade de conhecer outros países, outros estados através disso, de estar pintando aqui na minha cidade. Aqui foi o lugar onde eu iniciei tudo, né? Então nunca foi jogar fora ou pintar em beco. Porque aquilo ali eu tive contato também de trazer um pessoal da Europa para cá, a gente já pintou nesses becos aqui, nesses prédios aqui, já tudo foi pintado por uns amigos meus da França, de São Paulo. Eu tive condição de trazer eles e daqui gerou essas oportunidades de sair para fora. Que ótimo. Então são várias formas desses encontros. Você pede permissão ou não? Então, alguns sim, outros não. Bota fé. Tem que ser assim, né? Às vezes é a rua mesmo. É a rua que manda. Não, mas eu não vou na intenção de destruir o local. Sim, jamais. Igual ali na entrada do viaduto ali do Bandeirante. Lá tem bastante grafite meu, lá não tinha autorização, mas era um lugar onde estava esquecido e abandonado. Então fui na intenção de agregar alguma coisa, levar arte, não de destruir, entendeu? Sim, porque grafite é arte, né? É rua, né? Cultura de rua. Sim, exatamente. E o que você anda fazendo agora? O que você fez no ano passado? O que você anda fazendo? Qual é você? Porque o grafite a gente às vezes não entende, mas como é que é? Você está dentro você já falou que já viajou? O que você está fazendo? O que você quer fazer agora? Então, antes eu tinha construído uma trajetória aqui, né? E há alguns anos eu já tenho tentado construir uma trajetória fora de Brasília, né? Conhecer outros campos, outros meios. Ano passado, eu junto com a Paula Pratini, a gente conseguiu entrar em parceria com o Museu da República, a gente conseguiu fazer uma exposição lá dentro do Museu da República. Então a gente tem tentado botar o nosso trabalho em outras mídias, né? Em outros estados e outros países também. A exposição foi sobre grafite? Foi grafite. A gente chegou com a proposta, o museu abraçou, apareceu uma pauta lá e a gente conseguiu colocar o grafite lá dentro. Tem algum trabalho ou alguns trabalhos que você pode listar pra gente que você gostou mais? Tem. Que foram importantes de alguma forma? Cara, na sua trajetória? Tem um que é muito legal, que é lá na Diviné. Eu queria levar vocês lá até para vocês conhecerem o espaço. Que lá é um lugar onde era uma creche pública.
Hoje em dia é um COSE, né? E quando eu era adolescente eu pichei lá, então eu zoei o lugar. E quando depois de alguns anos eu voltei, tive a oportunidade de a gente revitalizar o lugar, levar o que a gente fazia de melhor, né? Que era o estudo que a gente já estava tendo durante alguns anos. Boto fé. Então agora a gente vai lá conhecer o grafite do Soneca ali na Divinéia, que também aqui faz parte do Bandeirante, Cidade Livre. Eu estava pensando quando a gente estava conversando que, por exemplo, se existiram outras pessoas que moraram aqui, que vivem aqui, ou que estão ainda vivendo, que trabalharam com cultura, com arte e que a gente considera hoje em dia pioneiros da cultura, nós que estamos no presente, ele também vai ser um pioneiro da cultura daqui a pouco, porque apesar do Núcleo Bandeirante ser uma das cidades mais antigas do DF, ao mesmo tempo a nossa história ainda é muito recente, porque nós temos Brasília de 1960, né? Sim. Então você daqui a pouco já é um pioneiro da cultura. Mas vamos falar sobre esse seu grafite aqui. O que você conta um pouco pra gente? Então, como eu estava falando antes, que às vezes o grafite ele tem uma carga, um sentimento ou uma explicação, pelo menos os meus têm, né? Outros caras não. Esse aqui, ele não tem uma explicação do que ele é, mas para mim no momento ele teve um sentimento muito louco, porque eu e meus amigos, quando ia estudar pintura, a gente estudava muito artista europeu. A gente via muito uma escala opaca, eles não usam tantas cores vibrantes. E eu sempre estudei aquilo, tom sobre tom, e eu tive a oportunidade de conhecer a Europa, fazer grafite lá. E meus amigos falavam muito assim, as pessoas em geral falavam, quando tu for na Europa tu vai ver, tu vai voltar, ninguém vai te valorizar. Cara, foi totalmente ao contrário pra mim, porque eu voltei e foi me valorizando. Sim. Então esse grafite aqui pra mim foi uma quebra assim de tudo que eu tinha construído, foi uma desconstrução. Por quê? Porque eu voltei valorizando o azul, porque aqui a gente tem muita cor vibrante, a gente vive num país tropical. Então eu taquei azul, taquei a letra pegando fogo, porque o calor daqui. Aí eu fiz o pássaro porque a gente vê, tu sai na rua, tu vê periquito, tu vê, sacou, papagaio, a gente tem essa cultura, então isso é muito nosso. Então eu comecei em vez de querer fazer algo parecido com outros artistas, eu larguei aquilo tudo e peguei o que a gente tem de mais rico, que é a nossa beleza natural, e tentei aplicar nos meus desenhos, entendeu? Por conta de autovalorização. De a gente, porque querendo ou não, a gente é um pouco americanizado e também chupa muitas coisas europeu, né? Então a gente quer ser isso. E voltando de lá, eu comecei a ver, que era uma idiotice. E que na nossa riqueza natural, acho que ela contribui muito mais artisticamente do que a gente querer ser igual a eles, tá ligado? Então, só pra mim tem esse significado muito forte. Então quando eu vou pra rua, não é na intenção de, eita, eu vou fazer pra alguém ver, mas um vômito. Não sei se nem se a palavra seria vômito, porque o vômito é quando tu espelha algo ruim, né? Mas na real é espelhando coisas muito boas, assim, sentimento de verdade. Boto fé, é isso aí, é a expressão, né, do grafite na rua, muito bacana. E essa é a sua... É a minha assinatura. A sua assinatura. O pessoal me conhece por Soneca, mas já tem alguns anos que eu tenho mudado o nome, que eu tenho assinado agora Máquina de Rabisco, que era uma ideia que eu tinha de montar um coletivo de desenhistas, não só de grafiteiro, mas um coletivo de desenhistas, de artista plástico, enfim, artista plástico é a mesma coisa, né? Mas enfim, da galera que tava na rua no momento ali, desenhando, e acabou que não deu certo. Aí eu peguei esse nome pra mim. Hoje em dia eu tenho uma loja, eu lanço estampa com esse nome, Máquina de Rabisco. Aí onde você vê Máquina de Rabisco ou Soneca é eu. Flávio Soneca. Exatamente. Soneca, é nóis, valeu demais. Gente, cadê o Reivax? Uai, não posso ficar parado esperando o Reivax, não. Bora, motorista! Segue!
aí, galera, a gente está aqui no Cruzeiro, estou aqui com o Rafael Fernandes. Rafael é historiador, professor e roteirista. E Rafael também foi muito importante para a gente na preparação desses programas, do programa sobre o Cruzeiro, na preparação para uma fonte, né, importante para achar outras pessoas, outros entrevistados, os pioneiros também. Então, se você quiser material sobre o Cruzeiro, procure Rafael Fernandes no YouTube. Rafael tem livro, né, Rafael? Você está Também. nessa luta pela difusão da memória do Cruzeiro já tem algum tempo, não é isso? Conta pra gente como é que foi isso, como é que aconteceu esse interesse pelo Cruzeiro. Eu sou nascido e criado aqui no Cruzeiro, morei aqui quase toda a vida. Teve uma época que a minha família saiu do Cruzeiro, a gente foi morar em Taguatinga e eu vi o quanto que eu gostava daqui, então isso me motivou muito. A gente voltou a morar no Cruzeiro, eu já estava fazendo história na UNB, e aí teve o trabalho de conclusão do curso. E aí eu resolvi pesquisar sobre a cidade onde eu moro. Então foi quando eu comecei realmente a levantar informações, conhecer algumas pessoas que conheciam o Cruzeiro no início. E aí concluí o curso, um tempo depois eu virei professor da rede pública, vim dar aula no próprio Cruzeiro. Então é uma coisa que vem desde algum tempo e eu tenho dado continuidade. Eu vejo como que o pessoal daqui do Cruzeiro gosta da cidade, a identidade daqui do cruzeirense é muito forte. Então a gente tem muito material que às vezes é pouco conhecido. O que eu tenho feito realmente é encontrar as pessoas certas, juntar o material, e isso tem rendido bons trabalhos. Sim, a gente também estava conversando que você já foi gerente de cultura daqui. Conta pra gente como é que foi essa experiência, porque é diferente, né? Você está do outro lado de gestão, né? Assim, eu fui professor por 10 anos no próprio Cruzeiro, né? E aí surgiu esse convite de trabalhar na administração regional com a parte de cultura. E eu topei porque eu vi que era uma oportunidade muito grande também de ter mais informações, conhecer como é que é a gestão da cidade. O Cruzeiro é uma cidade pequena, mas como todas têm as suas dificuldades. E aí estando dentro do governo, dentro da estrutura de gestão, foi bacana porque aprendi bastante, conheci mais pessoas e pude até desenvolver alguns projetos nesse campo da memória. Eu já saí da administração, não estou mais lá, mas o projeto da Casa da Memória ele continua até hoje com esse acervo que a gente tem de fotos, de recorte de jornal, depoimento dos moradores. Isso é um trabalho que não acaba, a gente continua fazendo. E é um trabalho para ontem, né? Porque o tempo está passando, né? A gente sabe É. que esse resgate é muito importante, assim, seja de foto, de memória, do que puder, né? Guardar. E até uma outra situação importante, porque aqui em Brasília a gente tem uma vantagem, porque muitas das pessoas que viram a cidade no início estão vivas, mas alguns já estão partindo para o outro lado, né? A gente já tem alguns moradores pioneiros que já morreram, e eu não consegui pegar o depoimento de alguns deles, então tem essa urgência também da gente pegar os depoimentos, as impressões desses primeiros moradores, antes que eles passem para o outro lado. Então a gente tem procurado também gravar depoimento, não pegamos muitos, mas já temos alguns. E a ideia é pegar o máximo possível para poder ter a memória dessas pessoas preservada, que é uma parte importante da história da cidade. Sim, então. E aí, exatamente, eu já ia falar sobre isso. Então, você publicou 2 livros, um sobre o Cruzeiro e um sobre Aruque, que, para quem não sabe, é uma escola de samba daqui do Cruzeiro. São filhos da Portela, né, do Rio de É Janeiro. a filhada da E a filhada da Portela. Portela, Azul e Branco. Então, você tem 2 livros, não é isso? Um dos lugares que eu mais consegui fonte foi a própria Aruque, né? Começou junto com o Cruzeiro praticamente, foi fundada em 61. Então vieram esses moradores do Rio de Janeiro para cá, o pessoal juntou foto, recortes, não só dos desfiles de escola de samba, como das atividades que ela fazia aqui no Cruzeiro. E a Aruque está aí até hoje com esse envolvimento com a cidade. Eu acabei me aproximando na época ainda do curso de História. Até gosto de samba, mas não sou sambista, né? Mas Sim. acabei me envolvendo com a entidade como um todo. Sim, E você é, tem atuação também na Aruque hoje também. ainda. Sim. Eu acabei virando diretor de cultura por um tempo, aí saí, voltei agora na parte administrativa. E a gente se envolve muito com o esporte da Aruque, acompanha os ensaios. É uma cultura muito rica e representativa para o Cruzeiro. Então, quando eu tive a oportunidade de escrever um pouco sobre a história da Aruque, foi esse meu primeiro livro, dentro desse universo da história local. Pouco tempo depois, aí veio o livro sobre a história do Cruzeiro da cidade como um todo, mostrando a parte cultural, a parte esportiva, como é que o Cruzeiro surgiu.
muito com as fontes que eu tive acesso, tanto trabalhando na administração, como que eu já vinha pesquisando um tempo atrás. Então, realmente é um material muito rico e ainda tem muita história para ser contada. E o Dinâmico R? O que é o Dinâmico R? Conta pra gente isso, que é uma pérola. O dinâmico é porque assim, eu morando aqui no Cruzeiro, eu sempre fui muito fã de histórias em quadrinhos. Sim. Até hoje adoro ler quadrinhos. E quando eu era criança, eu acabei criando o meu personagem, o meu super-herói, que é o Dinâmico R, o cara do quinto andar. Sim. Quinto andar por quê? No Cruzeiro Novo, os blocos todos têm 4 andares. Então ele é visto na cidade sempre pelos telhados dos blocos, por isso que chamam de quinto andar. E é um garoto que encontrou um anel alienígena na feirinha de artesanato da Torre de TV, e esse anel dá poderes e ele se proclama o herói da cidade. E aí são as aventuras dele aqui pela cidade, não só no Cruzeiro, como Brasília de uma maneira em geral, contra esses vilões. Aí tem os alienígenas que querem o anel de volta. Tem o inimigo dele que é um deputado federal, essa questão da política aqui na cidade que a gente fala tanto. Que ótimo. Né? Então, assim, é um enredo meio maluco que eu inventei. Rendeu também livros, eu publiquei os livros do Dinâmico R, publiquei as revistas em quadrinhos. Isso, é. Já começou como um quadrinho, tem música, tem peça de teatro. Tem, a gente acabou... Foi um período bem produtivo também do Dinâmico R. Eu juntei alguns amigos, a gente fez a peça de teatro, que é a adaptação do primeiro livro. Depois eu escrevi uma música, conheci uma banda do Valparaíso. O pessoal gravou a música tema, a gente fez o videoclipe. Olha que bacana. Foi assim, foi um período muito bacana de produção. Eu acabei parando um pouco, até porque eu me dediquei mais à questão do Cruzeiro, né? Apesar do Dinâmico ser do Cruzeiro, mas a história do Cruzeiro eu acabei me dedicando nos últimos tempos. Aí eu tô querendo voltar agora, porque assim, todo nerd a gente fala de trilogias, né? Tem as 3 partes. Eu publiquei 2 livros do Dinâmico. Sim. Então agora chegou a hora, aliás, passou da hora de eu fazer a terceira e última parte. Publicar esse livro está nos planos, já, talvez até para esse ano. E deixa eu te perguntar, o Dinâmico R não tá precisando de um assistente, não? Porque eu tenho um. Olá. Inclusive é com R, de Reivax. Não tá precisando não, porque esse aqui, ó, ele tem vários trajes esportivos, trajes de gala, trajes de funcionário público. Ele serve café, serve água, trupica na gente, veste de outros gêneros também. É uma loucura, não tá precisando não? Tem que ver com o Dinâmico R. Ele tá voltando à carreira dele, de repente vai que ele precisa. Mas tem que conversar, Tem que né? conversar, Aí tem que ver viu? com o super-herói primeiro. Eu só faço as histórias. O herói vai escolher. Ai, tá bom. Vamos, depois a gente negocia. Isso, depois tá? a gente vê. Eu te empresto, não tem o menor problema. Pode fazer um estágio probatório, ele ver se ele bom, é, né? bom, isso é bom, porque aí tem um... Vai testar tem direitinho. Isso, é. Pra ter uma coisa assim... Sentir se ele dá conta do serviço. Isso, bom. Então, assim, vai ter mais um Dinâmico R aí, provavelmente. Já tá nos planos, já comecei a escrever algumas coisas, a minha ideia é ver se sai esse ano, a terceira parte do livro. É porque o Dinâmico R, apesar dele ter sido criado para ser quadrinhos, Sim, eu mesmo não sei desenhar. sim. E aí eu acabei achando mais fácil fazer o livro mesmo, eu escrevendo a história. Tem um amigo meu que faz os desenhos, que é o Fábio. Ele desenhou os quadrinhos, desenhou a capa dos livros. Mas apesar de ser um personagem de quadrinhos, ele acabou funcionando mais nos livros mesmo de literatura. Então a ideia é fazer esse terceiro livro. E se der mais pra frente também fazer mais algumas histórias em quadrinhos com o Dinâmico R. Bom, você é morador, né, do Cruzeiro, é historiador e é uma pessoa... Porque poderia ser historiador e poderia não ser envolvido, né, com a cidade, mas é uma pessoa envolvida com a comunidade. Você é professora aqui ainda, né, atuante. Atualmente não, eu fui por muito tempo, hoje Tá. eu tô na Asa Norte, mas Tá na Asa continuo Norte, trabalhando sim. assim, atuando muito por E você aqui. acha que você acha que você como professor, você pretende incentivar jovens, porque você, de uma certa forma, foi afetado, foi contaminado pelo amor e pelo senso de comunidade, né, que o Cruzeiro tem. Quando a gente, o Cruzeiro também, como o Bandeirante, como a Vila Planalto, que são outros lugares que também nós estaremos, tem é uma cidade, uma região administrativa muito aconchegante, né, arborizada. A vida no Cruzeiro realmente ela é muito boa. É uma cidade que é pequena, é super tranquila, você ainda consegue andar à noite aqui sem muita preocupação, os carros ficam na rua. Acontece um probleminha ou outro, mas no geral viver no Cruzeiro é muito bom.
Eu nasci aqui, fui criado. Então, assim, não me imagino morando em outro lugar. É prata da casa. E assim, eu conheço outros amigos também que também têm esse sentimento. A gente vê que eu chamo que assim, é a cruzeiridade, né? A gente tem essa ligação com a cidade. Tem gente que mora no Cruzeiro, mas tem gente que é cruzeirense. Quem é muito jovem talvez ainda não sinta isso. E até esse projeto da memória, das pessoas conhecerem como é que a cidade surgiu, eu acho que é uma maneira de estimular um sentimento de quem já está há muito tempo. De repente esses jovens com uma outra cabeça, essa questão da tecnologia, não tenham essa convivência que a gente teve, quem nasceu nos anos 80 e tudo mais. Sim. Então, conhecer um pouquinho da história, se identificar, ver de onde vêm certos costumes, certas tradições como as festas, os jogos, enfim. Coisas que realmente fazem do Cruzeiro o Cruzeiro que a gente ama de verdade. É realmente uma paixão muito forte. A gente está fazendo agora um projeto de gravar os primeiros sambas dos anos 60, que não tinham nenhum registro, a gente só tinha as letras, a gente agora está gravando e em breve vai sair o CD com os sambas históricos da Aruc para mostrar essa história cultural aqui do Cruzeiro. É isso. Obrigada, Rafael Fernandes. Gente, obrigada. Esse é o programa Grande Circular. Eu sou a Maria Garcia e esse é o Circulando a Cultura, Pioneiros da Cultura. Vamos lá, Grande Vamos Circular. Nessa. Senta a puia, motorista! Pode botar fogo? Bota fogo! Bota fogo, gosto disso. Fomos à Vila Planalto buscar a Ayla Beatriz Oliveira, que é atriz e desenvolve um trabalho de coletar as memórias das pioneiras da vila. Levamos Ayla para perto do lago, que é tão importante para Brasília e também tão marcante na história da Vila Planalto. Parte da vila foi coberta quando o lago encheu. Olá, eu sou Maria Garcia, esse é o programa Grande Circular. Nós estamos na nossa temporada especial, no nosso episódio final, dentro do nosso Grande Circular, dentro do ônibus. A gente está na região da Vila Planalto, aqui em Brasília, no Distrito Federal, e estamos com Ayla Beatriz. Oi, Ayla. Oi, Maria. Obrigada por você estar aqui com a gente. Nesse dia tão caloroso e maravilhoso. E a Ayla é nascida e crescida aqui na Vila Planalto, correto? Correto. Muito feliz também de estar aqui representando a minha cidade, né? Sou neta e filha de pioneiras, então para mim é muito legal estar nesse lugar, né? De neta, de pioneira e falando da cidade que eu cresci, que eu tive meu filho. E é artista também, certo? Sou artista também. E depois de um tempo, né, mergulhada assim num aprendizado das artes cênicas na UNB, que é bem pertinho aqui da vila, inclusive. Me voltei aqui para minha cidade e me sinto muito criativa morando aqui. Escrevo sobre a vila, faço performances aqui pela vila. Então, assim, criei uma relação artística com a vila também. Sim, você estava falando que você tem um filhinho, então é mais uma geração, né, da vila. E como é que você sente esse movimento, assim? Você cresceu, você ouve as histórias, certo? Do seu avô, né? O seu avô que... Conta pra gente, qual é a história dessa mala? O meu avô, ele não tá mais nesse plano, né? Já faleceu. Mas eu recebi esse presente dele ainda em vida, ele estava vivo. E eu pedi pra ele, era bem novinho, falei, vô, me dá essa mala. E aí ele me deu a mala, assim, em vida. E ela foi ganhando um sentido cada vez maior pra mim, né? Foi a mala que ele veio pra Brasília. E ele foi a segunda geração da minha família a vir pra Brasília. Meu bisavô veio antes. Veio para construir o 38, que é o Congresso Nacional. Sim. E eles chamam de 38 ou 28, que são os andares do Congresso Nacional. Ah, é o 28. Acho que é 28. Para ele não tinha Congresso Nacional, não, era 28. O prédio era 28. E aí ele veio depois, meu avô, e veio com essa mala. E então, para mim, ela é o início da minha história, né? Tem uma conexão com ela, assim, simbólica de tudo que ele trouxe aqui é um pouquinho o que eu sou hoje, né? Você viu também, assim, apesar de você ser
Nova, né? Uma moça nova. Mas você viu a Vila Planalto se transformar? Eu vi muitos movimentos significativos, né? Eu não escutei muitas histórias do meu avô, porque quando ele morreu, eu ainda não estava tão desperta para a história da vila. Ouvia, guardei umas coisas, mas ouvi poucas histórias da voz do meu avô. Sim. Mas a minha avó ainda está viva, né? E aí eu converso muito com ela. Então, assim, escuto as histórias dela de como era quando eles ainda não tinham água, como a água chegou, como era os partos que ela teve que ir andando aqui da Meu vila Deus. para HUB, para parir no HUB, a diferença de parir na roça com uma parteira e de parir num hospital com um médico. Sim. Então eu ouvi as histórias da minha avó e também percorro a vila procurando as pioneiras que estejam dispostas a contar essas histórias, né? Tem a Dona Maria do Chapéu, que é uma pioneira bastante conhecida, cidadã honorária de Brasília, né? Tem uma história muito forte dentro da Vila Planalto. Ela trouxe para cá o posto de saúde, a creche, fez parte do grupo das 10, que são as 10 mulheres pioneiras que bateram o pé para começar o processo de regularização, o processo de asfaltar a vila, né? E como é que você estava falando desse trabalho? Como é que você desenvolve um trabalho com as pioneiras, que é isso, não é isso? Como é que é isso? Da onde veio esse desejo de contar essa história? Porque poderia ser só uma coisa particular, mas de você realmente fazer um trabalho de pesquisa sobre isso. Eu estudei a vida toda em escolas públicas aqui de Brasília. E no Setor Leste, que é uma escola pública. No Que Setor Leste legal! também. Beijos para o Setor Que Leste. legal, amor, Setor Leste. Eu amo aquela escola, nossa. E aí tem o projeto Revivendo Êxodos. Sim. Você chegou a fazer? Não. Projeto Revivendo Êxodos, que os 3 pilares do projeto são patrimônio, identidade e meio ambiente. E aí fiquei mergulhada nessa história da identidade, do patrimônio material e imaterial. Então foi o Setor Leste que abriu meus olhares para, nossa, tô vendo essa história acontecendo, faço parte disso aqui. E isso eu tinha 16, 15 anos, né? E aí fui atrás de conhecer as pioneiras, e aí, de conhecer não, de olhar elas com um olhar diferente, né? Porque elas me viram crescer. Dona Maria, quando me vê, fala, essa é a filha da Ângela, neta da Dona Cici, fala a dinastia toda, né? E é isso, então é uma relação muito... O que eu tenho pesquisado, assim, na verdade, é o escutar essas histórias, a escutatória, né? Me deixar porosa para ouvir essa história, que é a minha história também, que é a história do meu filho. E a partir daí eu tenho criado artisticamente com isso. Escuto as histórias e aí deixo elas reverberarem no meu corpo e crio uma movimentação, ou escrevo uma poesia. Não sei exatamente aonde isso vai dar. Você tem quais são as histórias, por exemplo, que te contaram, que você lembra, assim, histórias marcantes, que você fala, não, essa eu quero... Essa eu quero guardar, ou essa eu quero fazer alguma coisa com ela. Essa tem que estar no meu trabalho. A última história que eu ouvi da Dona Maria, do Chapéu, a última vez que eu fui lá na casa dela, ela me contou que tinha, na época que as mulheres, que as pessoas moravam nas casinhas de madeira, né? As casinhas provisórias e tal, e que ainda era muito forte esse negócio de tirar as pessoas daqui, a evasão, né? Tirar as pessoas daqui, porque a Vila Planalto não foi planejada. Sim. Então, ela por muito tempo, era muito importante tirar essas pessoas daqui, né? Sim, e o objetivo era esse, né? Não era... aí depois teve o tombamento da Unesco, e aí você estava me falando que não é toda a Vila Planalto que é tombada ainda. Então tinha esse risco. Isso, eu cresci ainda com esse risco, né? Ouvindo falar muito desse risco. Do plano, de que tinham planos de construir hotéis naquela região, que ela não era destinada pra gente morar. Sim. E aí, o que a gente estava falando mesmo? Tava falando de histórias marcantes. Você fala, essa história vai estar no meu trabalho. Isso, e aí ela falou que... Eu ouvi, na verdade, da Dona Jandira, que é uma pioneira também, que ela estava grávida, fazendo mingau pro filho já nascido, e começaram a derrubar a casa dela. Ela teve que sair, pegar o menino, sair grávida, porque começaram a derrubar a casa dela. Então, assim, E aí você vai mergulhando e vai ouvindo umas histórias absurdas, assim.
absurdas, né? Que não está contado na história oficial. Isso me interessa muito, sabe? Sim. A história não oficial, a história viva dessas mulheres, né? O que elas vão sentindo e vão me contando, assim. E de um lugar igual, né? Um lugar de neta de pioneira também. Vou te agradecer, obrigada. Opa! Obrigada, Ayla, obrigada pela entrevista, pela sua sensibilidade, por trazer histórias sobre cultura. Esse é o programa Grande Circular, eu sou a Maria Garcia. Curta, compartilha no YouTube, no Facebook. Nós vamos levar, eu quero que você mostre para as pioneiras as entrevistas, tá bom? Pegar minhas coisas. Oxi! Com as minhas coisas! Minha ficha. Oh, tá de batom! De microfone. Agora é o meu lugar. Você quer o meu lugar, quer o meu batom. Quer ser apresentadora. Olha isso! Você acha que ser apresentadora é só glamour e glória? Tem que marcar com o entrevistado, tem que fazer produção, tem que entrar em contato com as pessoas, tem que entrar em contato com um monte de coisa, tem que fazer compra, tem que fazer produção. Então você vai querer fazer?